Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da Bíblia. Como Matusalém pôde viver 969 anos? É uma idade que parece saída de um conto de fadas, especialmente quando comparamos com a nossa expectativa de vida atual, que mal chega aos 80 anos. O que aconteceu? As pessoas nos tempos bíblicos realmente viviam tanto tempo assim? Ou existe outra explicação por trás desses números impressionantes? Fique comigo até o final, porque vamos desvendar as teorias, explorar o contexto histórico e descobrir o que a ciência e a teologia têm a dizer sobre a incrível longevidade dos patriarcas. Para começar, precisamos entender que a Bíblia não é o único texto antigo que fala de vidas extraordinariamente longas. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, a lista de reis sumérios menciona monarcas que reinaram por dezenas de milhares de anos antes do grande dilúvio. Isso sugere que, na cultura daquela época, uma vida longa era um símbolo de sabedoria, favor divino e uma conexão especial com o início dos tempos. As genealogias, como a que encontramos no livro de Gênesis, não serviam apenas para registrar a descendência, mas também para construir uma ponte entre o presente e o passado sagrado, mostrando a linhagem direta desde a criação. A idade avançada dos patriarcas, como Adão, que viveu 930 anos, e Noé, 950 anos, reforçava a importância e a legitimidade da sua linhagem. Portanto, esses números podem ter um significado tanto literal quanto simbólico, destacando a grandeza dessas figuras fundadoras da humanidade. Agora, vamos analisar as teorias que tentam explicar como essas idades seriam possíveis. A primeira é a teoria do declínio genético. Segundo essa ideia, o genoma humano original, criado por Deus, era perfeito. Com o passar das gerações e a entrada do pecado no mundo, o DNA começou a acumular mutações e imperfeições, como se fossem erros de cópia se acumulando ao longo do tempo. Isso teria levado a uma deterioração progressiva da saúde e a uma redução drástica na longevidade. Matusalém e os primeiros patriarcas, por estarem mais próximos da perfeição original de Adão, teriam um código genético muito mais robusto e resistente a doenças, permitindo-lhes viver por séculos. É uma perspectiva fascinante, que combina teologia com conceitos de genética. Outra teoria popular aponta para as condições ambientais do mundo antes do dilúvio. Alguns estudiosos e teólogos propõem que a Terra pré-diluviana era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Uma hipótese é que havia uma abóbada de águas acima da atmosfera. Como descrito em Gênesis, essa camada de vapor de água poderia ter criado um efeito estufa global, mantendo temperaturas estáveis e agradáveis em todo o planeta. Além disso, essa barreira poderia ter filtrado a radiação cósmica e solar prejudicial, que hoje acelera nosso processo de envelhecimento. Com um ambiente tão protegido e estável, com maior pressão atmosférica e talvez mais oxigênio, o corpo humano poderia se regenerar de forma muito mais eficiente, retardando o envelhecimento e permitindo uma vida muito mais longa. O dilúvio teria destruído essa proteção, expondo a humanidade a um ambiente muito mais hostil. Vamos falar também sobre dieta e estilo de vida. Imagine um mundo sem poluição industrial, sem alimentos processados, sem o estresse da vida moderna. A dieta dos primeiros humanos era baseada em frutas, vegetais e grãos, tudo orgânico e puro. A terra era fértil, e os alimentos ricos em nutrientes. O estilo de vida era ativo, mas provavelmente menos frenético. Essa combinação de ar puro, água limpa, comida saudável e uma rotina menos estressante poderia ter contribuído significativamente para a saúde e a longevidade. Depois do dilúvio, a Bíblia relata que Deus permitiu o consumo de carne, e o próprio ambiente mudou, tornando a agricultura mais difícil. Essas mudanças na dieta e no estilo de vida podem ter impactado diretamente a duração da vida humana. Por fim, não podemos ignorar a perspectiva puramente teológica, a longevidade como uma bênção divina. Na visão bíblica, a vida é um dom de Deus, e uma vida longa era frequentemente vista como um sinal de favor e justiça. Gênesis 6:3 marca um ponto de virada, onde Deus, vendo a maldade humana, declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos.
Muitos interpretam isso não como um limite máximo para a vida individual, mas como um decreto que sinaliza o início da redução da longevidade humana. A longa vida dos patriarcas seria, então, um reflexo da graça de Deus sobre as primeiras gerações. Uma graça que foi sendo limitada à medida que a humanidade se afastava dele. O grande ponto de virada na narrativa bíblica é, sem dúvida, o dilúvio de Noé. Se você observar as genealogias em Gênesis, notará uma queda acentuada e progressiva na duração da vida logo após esse evento cataclísmico. Antes do dilúvio Bíber mais de 900 anos, era comum entre os patriarcas. Depois, as idades começam a cair drasticamente. Sem, filho de Noé, viveu 600 anos. Seu neto, Salá, viveu 433 anos. Algumas gerações depois, Abraão viveu 175 anos, Moisés, 120 e Davi, 70. Essa mudança é tão marcante que não pode ser coincidência. O dilúvio não foi apenas um evento de julgamento, mas uma reconfiguração completa do planeta. As teorias que mencionamos antes se conectam aqui. A destruir o da abóbada de águas teria alterado o clima e aumentado a radiação. A Terra, devastada pela inundação, tornou-se menos fértil. A aliança de Deus com a humanidade mudou. É como se o relógio biológico da humanidade tivesse sido reajustado para um novo padrão. Um ciclo de vida mais curto e frágil, um lembrete constante da condição humana após o dilúvio. Então, o que podemos concluir sobre os 969 anos de Matusalém? Como vimos, não há uma resposta única. A explicação pode ser uma combinação de todas essas teorias. Talvez o genoma humano fosse de fato mais puro, o ambiente prediluviano fosse incrivelmente favorável à vida, e a longevidade fosse um sinal direto da bênção de Deus. Tudo isso, drasticamente alterado após o dilúvio. Seja qual for a explicação, a história da longevidade dos patriarcas nos convida a pensar. Ela nos mostra um mundo muito diferente do nosso. Um tempo em que a conexão com a criação e o Criador era talvez mais direta e tangível. Independentemente de interpretarmos esses números de forma literal ou simbólica, eles nos lembram da grandiosidade do plano divino e da fragilidade da nossa própria existência. A queda da longevidade nos mostra como as coisas mudaram e nos aponta para a promessa de uma vida eterna que transcende os limites do tempo. Para finalizar, quero deixar uma pergunta para sua reflexão. O que a história de Matusalém pode nos ensinar sobre a vida, o tempo e a fé? Pense nisso. Não se trata apenas de quantos anos vivemos, mas de como vivemos os anos que temos. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa jornada pelos mistérios da Bíblia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!